Quando se fala em saúde, tudo é importante, mas quando se fala em artrite reumatoide, mais ainda. Que existem muitos mitos em torno dessa doença. Dr. Tiago Ferreira, que é reumatologista, veio justamente para desmistificar essa história, né, doutor Tiago? Exatamente. Um dos mitos maiores que a gente, antes de um intervalo, você disse, é em relação a essa é uma doença de idosos. Isso. Isso, como você disse, não é real, né? Na verdade, não é real e a gente realmente precisa desmistificar. Porque cada vez mais a gente faz diagnósticos de artrite reumatoide em pacientes jovens. Na verdade, a maioria dos pacientes com artrite reumatoide são diagnosticados entre os 35 e os 55 anos de idade. Cedo, né? Então, a gente precisa levar a essa desmistificação do assunto para que as pessoas também que tenham sintomas semelhantes, mesmo sendo jovens, procurem atendimento. Por isso que é importante esse nosso espaço que é de prestação de serviços, né? Vamos para o nosso mito e verdade, o primeiro, quer dizer, o segundo, que o primeiro a gente já falou até. A artrite reumatoide é uma doença autoimune e não tem cura. É verdade, Kátia. Na verdade, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é uma doença em que o corpo começa a produzir anticorpos que vão agredir as próprias células. No caso da artrite reumatoide, principalmente as células das articulações. E quando a gente coloca que não tem cura, infelizmente também é verdade. Mas a gente precisa também retirar uma parte do mito de que os pacientes invariavelmente vão levar deformidades. E que se você chegar a um diagnóstico precisamente e precocemente, isso na maioria dos casos não vai acontecer. Então, quando a gente vê as pessoas com deformidades, quer dizer, não foi feito um diagnóstico precoce. Ou né? não foi feito um diagnóstico precoce ou é uma doença muito grave, que não é a maioria. A maioria é mais branda. A maioria é mais branda. Mas por ser uma doença autoimune, quer dizer, normalmente o que se percebe é que a pessoa tem a artrite reumatoide, pode ter outras doenças autoimunes também? Isso. Então, é muito interessante porque a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, costuma vir acompanhada de outras doenças autoimunes, como o vitiligo, que é uma doença autoimune da pele, como a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, às vezes até com outras doenças autoimunes reumatológicas. Então, às vezes encontramos pacientes com artrite reumatoide e lúpus, por exemplo. Então, é frequente haver essa associação entre doenças autoimunes. Então, a gente acaba investigando, em geral, outras doenças autoimunes quando a gente acaba fechando o diagnóstico de artrite reumatoide. E que às vezes a pessoa nem recebeu um diagnóstico da outra doença, né, autoimune, né? Exato. Vamos ver mais um mito ou verdade? A doença acomete apenas as articulações. Esse é um mito, Kátia. Na verdade, a artrite reumatoide a gente precisa encarar como uma doença inflamatória e autoimune. Mas é uma doença inflamatória que na medicina a gente fala sistêmica. Ela não está só localizada na junta. O paciente está sistemicamente inflamado. Então ele também pode estar inflamado no pulmão, no coração, no rim, na pele, no sistema nervoso, nos vasos sanguíneos. Então a artrite reumatoide pode ter manifestações fora das articulações. 40% dos pacientes com artrite reumatoide têm manifestações fora das articulações. Um número até que grande, hein? 40% é Bastante muita gente, né? Vamos ver mais um. É mais presente em mulheres. A artrite reumatoide, de fato, ela é mais frequente em mulheres. E por quê? São cerca de 3 mulheres acometidas para cada homem. Existe uma participação hormonal muito importante na artrite reumatoide, Kátia. Tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, pacientes gestantes, elas costumam entrar em remissão. A doença vai dormir quando elas engravidam, quando as mulheres gestantes engravidam. Existem várias teorias, mas talvez o aumento de um hormônio importante da gravidez que se chama progesterona. Já pacientes que têm a menarca, a primeira menstruação muito cedo, e a menopausa, a última menstruação muito tarde, também costumam ter mais, pelo contrário, artrite reumatoide. Então existe uma influência importante da parte hormonal da mulher e por isso ela é mais prevalente em mulheres do que em homens. Né? Olha, interessante. Vamos ver mais um? Se a artrite não for tratada, a dor, as deformidades e a fraqueza podem levar o paciente à invalidez. É verdade, Kátia. Na verdade, naquele sistema que a gente acabou colocando, a gente precisa de um diagnóstico e tratamento precoces. Então, a gente consegue evitar essas deformidades na maioria dos pacientes, contanto que a gente faça, número 1, um diagnóstico precoce e, número 2, um tratamento também precoce. Quanto antes, então, receber o diagnóstico, melhor. Mas melhor. Aí, e os sintomas? Quais são? Os sintomas da artrite reumatoide, em geral, eles começam com uma rigidez, que a gente fala que é rigidez matinal, que é uma rigidez nas articulações, difícil de fechar quando acorda, que dura, em geral, pelo menos 30 minutos. Alguns pacientes ficam mais de 4 horas com esse sintoma. Mas não formiga as mãos? Não, inicialmente não. Essa dificuldade de fechar com dor,
e a dor também tende a ser pior pela manhã, conforme você vai esquentando, entre aspas, e vai fazendo essas atividades de casa e do trabalho, a dor tende a ir melhorando também. E um outro sintoma muito frequente, que é o edema, o inchaço realmente da articulação. Mas nas juntas? Nas próprias articulações. Só das mãos? Não, Não, a artrite né? reumatoide, ela tem, a gente tinha uma figura, a gente vai ver que ela acomete mais determinadas articulações. Deixa eu pedir para os meninos colocarem. Você põe pra gente, Josimar, por favor? A foto das articulações? Isso, aqui. Então, e aí, se pega o ombro? Como que você vai ver que inchou? O ombro é uma articulação profunda, assim como o quadril. É verdade. Então, só um exame físico muito bem detalhado no consultório é possível você determinar se tem artrite ou não, porque você não consegue palpar as estruturas, porque é profundo. Não consegue saber se está inchado, diferente das mãos, né? Isso. Então, as principais articulações que você perguntou acometidas pela artrite reumatoide são as articulações das mãos, principalmente as articulações entre as falanges que a gente fala, as articulações interfalangianas. Também as articulações dos pés, que são as articulações bastante acometidas pela artrite reumatoide. E também ela pode acometer joelhos e um pouco menos quadril. Mas, caracteristicamente, Kátia, a artrite reumatoide ela não acomete a coluna. Aliás, tem só uma situação, que é a primeira vértebra e a segunda vértebra da coluna é uma exceção, pode ser acometida. Mas a coluna lombar, a coluna dorsal, a coluna mais baixa, ela não é acometida pela artrite reumatoide. Interessante, por quê? Né? É uma pergunta interessante e a gente não sabe ao certo responder. E era por isso, e até durante o intervalo eu perguntei para o Dr. Thiago, deixa eu lhe perguntar uma coisa, por que você escolheu a reumatologia? E aí, ele até comentou algo que é extremamente importante a gente parar para pensar. É uma doença que não tem muito uma sequência a ser seguida. Exato. Então é um diagnóstico meio de detetive, de querer vasculhar aquela pessoa, eu acho né? que o que instiga o médico a fazer reumatologia é esse processo de investigação. Realmente nós nos sentimos um detetive, né? E nessa busca pelo diagnóstico. Então, eu acho que isso é o que mais instiga nós que fazemos a reumatologia. E por isso que a gente percebe que hoje esses diagnósticos são feitos muito mais cedo do que era antigamente. Porque se tem essa ideia, a medicina não é nada, é 100%, mas a medicina menos ainda, né? Isso. A gente ainda hoje, infelizmente, principalmente de umas cidades mais longínquas, que às vezes não tem acesso ao reumatologista, a gente ainda recebe pacientes com todas aquelas deformidades. E isso nos deixa muito tristes, porque a gente, nessa fase, tem pouco a oferecer para o paciente do ponto de vista de tratamento medicamentoso. A gente até pode oferecer uma reabilitação para que ele tenha mais independência, mas a gente não quer receber mais pacientes com aquelas deformidades. E por isso a gente precisa de um diagnóstico bastante precoce. Por isso que esse país é tão grande, a gente tem várias realidades distintas. Uma coisa é falar de São Paulo, falar de grandes capitais, de outras regiões menos... Infelizmente, a reumatologia ainda é uma especialidade pequena no Brasil e a gente tem, alguns pacientes ainda têm pouco acesso ao reumatologista. Vamos ver mais um mito ou verdade? Cigarro é uma das causas da doença. É verdade, Kátia. É verdade. O cigarro é como em muitas doenças, né? Infelizmente, e na reumatologia, várias delas ou podem fazer parte como causa participante, aí às vezes não isoladamente, como é o caso da artrite reumatoide, e podem piorar. No caso da artrite reumatoide, pacientes que fumam têm mais risco de desenvolver artrite reumatoide e pacientes que fumam têm mais risco de fazer aquelas erosões que levam às deformidades. São as inflamações, As inflamações. Então, a doença no paciente que fuma é mais grave e também o tabagismo ele acaba funcionando como um fator que desencadeia esse processo autoimune. Quer dizer, se a pessoa tinha geneticamente algum traço que poderia ter a doença, com o cigarro e com outras agressões, isso se antecipa, Exatamente. E se eu puder colocar, uma outra coisa que pouca gente sabe é a gengivite. Gengivite que é também? uma infecção bacteriana crônica das gengivas, que tem relação também com o cigarro, mas mesmo o paciente que não fuma, que tem um quadro de gengivite, tem maior risco de desenvolver artrite reumatoide. Então, a gente precisa estar atento para a nossa saúde oral também, e isso é uma coisa que a gente precisa difundir e divulgar melhor. E pouco é dito, né? E pouco dito. Quando a gente fala que a saúde começa pela boca, as pessoas falam, frase feita. Mas tem endocardite. Isso, a boca, coisa, né? só para informação, é o segundo tecido que mais tem bactérias. Bactérias do bem, na maioria. Bactérias que vivem, que a gente fala comensais em medicina, que vivem naquele sistema de troca, né? Elas estão afastando bactérias do mal e a gente está se beneficiando desse processo, assim como ela está se beneficiando de conviver com a gente. Mas a gente
se houver um desequilíbrio qualquer e o cigarro pode alterar essa microbiota, essas bactérias da boca, aí a gente pode ter um problema com artrite reumatoide. O mesmo, como você diz, quem não fuma, mas tem gengivite, por falta de escovação, por tato, por tantos motivos, às vezes falta de um dente, que a gente acha que não muda nada. Isso. Quer dizer, tem que buscar sempre um auxílio. A gente precisa ter uma né? saúde oral em dia para prevenir artrite reumatoide. Dentre tantas doenças, Dentre né? tantas doenças. Volto, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Você viu só? Como a gente atrapalha? Voltando com o doutor Tiago Ferreira, vamos dar mais uma olhadinha? Vamos para as perguntas agora, que tem tanta gente perguntando. Vitor disse o seguinte, tem alguma forma de se prevenir contra a artrite reumatoide? Tem, alguma delas nós já falamos, né? Ter uma saúde oral em dia, Sim. não fumar, fazer atividade física e tentar estar sempre dentro do peso, porque a obesidade é um outro fator de risco que pode estar envolvido com o desenvolvimento da artrite reumatoide. Porque você falou até dos hormônios, e quando a gente acumula muita gordura abdominal, há a formação de hormônios. Exatamente. Hoje, Kátia, o tecido gorduroso, ele é considerado um órgão endócrino. Ele é considerado um órgão produtor de hormônios. Pacientes que estão acima do peso, eles são inflamados. E a gente precisa entender a obesidade como uma doença inflamatória. Agora, se a gente falasse das crianças que são bem pequenininhas, já com excesso de peso, quanto que a ação desses hormônios começa desde cedo, pode atingir mais cedo. Isso. Também com artrite reumatoide e outros problemas, Isso. né? Então tem uma parte da vida que a gente não consegue modificar, que é a genética. Sim. Então a predisposição genética é muito importante na artrite reumatoide, mas tem uma parte importante da vida que a gente consegue e deve modificar, que é parar de fumar, perder peso, fazer uma atividade física e estar com a saúde oral em dia. Muito bem, vamos ver mais uma. Elisete tem artrite reumatoide há 6 anos e agora estou tendo crise de labirintite. Isso é normal? Elisete, provavelmente não há uma relação direta. Até existe uma doença do ouvido, uma doença autoimune do ouvido, tá? Uma inflamação autoimune do ouvido, e é importante que ela consulte um otorrino. Pode ou não ter relação. Na maioria das vezes não tem, mas pode ter uma doença autoimune do ouvido, inclusive, que inflama o ouvido, então é importante sim que ela procure um atendimento com otorrino. Mesmo porque às vezes a gente acha que é labirintite e pode ser outra coisa, só um médico faz um diagnóstico certeiro, né? Na verdade, a gente precisa ter esses cuidados com o autodiagnóstico, né? Labirintite é um diagnóstico médico. Será que é labirintite? Então acho que a gente precisa estimulá-la a procurar um atendimento médico. Então, Elisete, vai no clínico geral ou no otorrino e aí você explica direitinho tudo. Ele faz os exames e vê de fato o que você tem. Melhor saída sempre, viu? Vamos ver mais uma? Elaine, meu exame mostrou que tem um fator reumatoide positivo. Significa que tenho artrite ou que posso vir a ter? Não significa que você tem artrite. Na verdade, existe uma porcentagem de cerca de 5% de pessoas normais que não têm doença nenhuma podem ter o fator reumatoide positivo. Então, o fator reumatoide, que é um exame laboratorial que ajuda, mas isoladamente não faz diagnóstico de artrite reumatoide, ele pode estar positivo em pacientes normais. Então, apenas o médico, juntando todas as peças do quebra-cabeça, que são os sintomas do paciente, as alterações do exame laboratorial, inclusive o fator reumatoide, e os exames de imagem, raio-x, ressonância, somente o médico, de posse desses exames, é capaz de juntar as peças do quebra-cabeça para tentar chegar a um diagnóstico definitivo. Então, a presença isolada do fator reumatoide não quer dizer que o paciente tenha a doença artrite reumatoide. E por que dá positivo? Todos nós, Kátia, desenvolvemos ao longo da vida, as nossas células estão sendo expostas ao nosso próprio sistema imunológico, desde o nascimento. Sim. E o mecanismo de desenvolver uma doença autoimune precisa da predisposição genética, mas você pode ter anticorpos, e o fator reumatoide é um anticorpo, é um autoanticorpo que a gente fala, que faz parte de uma doença autoimune. Ele pode mostrar que você teve essa exposição às suas próprias células, mas talvez em um grupo de pacientes que não tem a predisposição genética não desenvolverá a doença, e naquele outro grupo que tem a predisposição genética poderá sim desenvolver a doença. Faz sentido mesmo, porque a cada dia a gente tem uma alteração muito grande, né? Isso. E o nosso sistema autoimune, ele pode combater todos os dias células que se tornariam até câncer. Exatamente. Só que ele vai e combate. Isso. O câncer só surge quando essa aceleração dessa célula... Exato. É quando o nosso sistema imunológico, ele sai desse trilho, né? Ele está trilhando o caminho de combater vírus, bactérias e células do mal, por exemplo, células cancerígenas. Ele, por algum motivo, ele sai desse trilho e começa a agredir células saudáveis, que não deveria estar agredindo. Por isso que você disse muito bem dos cuidados
cuidados que a gente tem que ter para não estar com sobrepeso, não beber demais, não fumar, cuidar da saúde bucal, da saúde como um todo, para a gente ter o nosso sistema imune sempre forte e equilibrado, né? Exatamente. Então, Elaine, conversa com o seu médico para ele fazer o diagnóstico certinho, se tiver os outros pontos, como o Dr. Tiago falou. Vamos ver mais uma. Andréia, é possível ter artrite e artrose ao mesmo tempo? Infelizmente, Andréia. Na verdade, a artrite reumatoide, que a gente está falando hoje, ela pode gerar artrose, Kátia, também. Então, o paciente com artrite reumatoide maltratada, ele pode levar a um desgaste crônico irreversível da cartilagem e do osso da articulação, que é que a gente chama de artrose. Então, a gente precisa tratar bem os pacientes com artrite reumatoide para que eles não desenvolvam artrose. E a artrose, Kátia, eu sempre falo para os meus pacientes de consultório, ela é uma ruga do esqueleto. A gente não consegue muito evitar completamente. Quem acima de 50 anos, ou você vai ter um pouquinho de artrose na coluna, às vezes um pouquinho de artrose na mão, no joelho. Obviamente que tomando cuidados com a saúde de uma forma geral, sempre estando dentro do peso, não fumar, você consegue diminuir a chance de vir a desenvolver artrose. Mas a artrose é uma ruga. Todos nós, em algum momento da vida, vamos acabar tendo. Então vamos tentar evitar e diminuir a chance dessa artrose chegar mais cedo na nossa vida. E trazer consequências severas, né? Exato. Tem mais uma pergunta ou essa foi a última? Tem mais uma? Mariana, quem tem artrite precisa tomar algum cuidado com a alimentação? Existem alimentos que precisamos evitar? Ouvi dizer que a carne de porco faz mal. Começando pelo início da pergunta, Mariana, quem tem artrite precisa sim tomar cuidados com a alimentação de uma forma geral, até para evitar o sobrepeso e a obesidade. Sim. Então, você ter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras, e diminuir um pouco a ingesta de carnes processadas, que a gente sabe que faz muito mal para qualquer doença, isso pode beneficiar qualquer paciente, não só o paciente com artrite reumatoide. Os embutidos de uma forma geral, É ruim, Kátia. Embutidos, né? Salsicha, salame, linguiça, mortadela, seriam alimentos que a gente desaconselharia. Isso é para, assim, raramente, não todos os dias consumir, consumir, é a exceção, né? Todos nós gostamos, o sabor da gordura é muito bom, mas a gente precisa tentar deixar isso para os finais de semana, né? Para uma festa com os amigos uma vez no mês, não pode ser o nosso dia a dia. Tá, então... E a carne de porco, não, a carne de porco não faz mal, isso é um mito. Para artrite reumatoide, na verdade, o único cuidado que a gente tem que ter com a carne de porco, até para não transmitir doença, até como qualquer outra carne vermelha, é o bom cozimento. A gente não pode ou não deveria comer carne de porco crua ou mal cozida. Mas ela tendo um bom cozimento, isso é um mito. Não tem relação com o desenvolvimento nem com a piora da artrite reumatoide. Agora, gente, o nosso espaço aqui é importantíssimo porque a gente aprende demais. Eu aprendo todos os dias muito também, sei que você é de casa também. Mas o diagnóstico é feito pelo médico quando a gente está frente a frente com ele. Então, aqui, quando a gente tira algumas dúvidas, é de uma forma bem generalizada, porque só pegando seus exames e aquele processo detetive que a gente falou com o Dr. Tiago, que o reumatologista tem que ter, ele vai ver ponto a ponto o que pode estar te levando se de fato o seu diagnóstico é uma artrite reumatoide ou outra doença também reumatológica, né, doutor? Exato. Então, não dê ouvidos, gente, pro que as pessoas dizem, vai num médico. A internet eu também amo, mas não é diagnóstico, e nem abra seu exame e vai colocar lá para ver o que é, porque a gente normalmente quase infarta. Depois, quando você leva para o médico, não é nada daquilo. Isso. Então, pega seu exame, leva ao médico, anota suas dúvidas, pergunte ao médico, porque ele estudou demais e vai estudar a vida inteira para ficar sempre atualizado, para trazer para a gente um bom diagnóstico e depois o tratamento correto, né, doutor Tiago? Exatamente. Vou passar os contatos do doutor Tiago Ferreira, que é reumatologista, tem um site que é o www.drtiagoferreira.com.br, Facebook, Dr. Tiago Reumato, e Instagram, @Dr. Tiago Reumato, e lá você vai ter informações sobre o trabalho dele. Também tem umas matérias no site bem legais para a gente entender um pouco mais sobre não só as doenças, mas o que a gente tem que fazer para evitá-las principalmente. Obrigada mais uma vez. Também. Adorei. Um beijo na sua mãe por mim. Obrigado. Obrigada mesmo.